Não há outro como tu, soberano, o Deus Todo-Poderoso, Alfa com Ômega, e música que não ouvi no fundo desde a gravação de hoje. Amados irmãos de grupo Quero Ser, meu nome chama o noto, subo-me se chama segunda, eu faço parte da Igreja Evangélica de Bandim, ali na Portugal está na Igreja Batista, de Caldas da Rainha. Amados, estou ali editar para poder partilhar com você mensagem semanal desse grupo. Tema que não antecipa não vim compartilhar e cedo crente com visão de vida que está acabando. Ou seja, crente com visão de águia. Não vim falar tio, não papel tio des limária. Permitim falar bocadinho des limária. Esse é limária que está vive durante, às vezes, está vive até 95 anos. Mas ele limária passa por manga de tribulações. Ele limária é conhecido suma limária que está vive ele só. Ele limária é conhecido suma limária que está supera tempestade. Ele limária é conhecido suma limária que tem visão além, muito alto, muito amplo, e tem visão e conseguiu olhar quilômetros a quilômetros. Ele limária é conhecido suma limária que ama a vida. E chega um tempo e decide vive, e decide castigar se cabeça para poder viver, para ver e ama a vida. E cuide, se não fazer assim não morre. Mas se uma menina ama vive, não tem que fazer esse sacrifício. Ele Maria ama seus filhos e força seus filhos a boa. Para ver se filhos fazem mais de um ano sem conseguir boa. Então começa a fazer coisas que querem deixar em paz até que ela não boa. Deus se compara esse animal com o crente. No tema está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Misti para budisar no grupo sobre 5 pontos que nós vimos falar. Na cada ponto, se você tem algo como misti fala dela, você falar. Se você tem algo como misti partilhar conosco, você partilhar. No primeiro ponto, nós misti falar sobre socialização de crente. Calca deve cedo, vida de crente que misti viver para Deus, entre se relação com Deus que se relação com o homem. Não repetir. Calca deve cedo, relação de crente que não vive para a vida que está acabando. Se relação com o homem, com se relação com Deus. Vou me estar falando de uma experiência própria. Sobre qual que deve ser a vida, qual que deve ser a vida de crente que me está vivendo para a vida que está acabando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, crente perante tribulações. Crente que não enfrenta problemas, qual que deve ser as características? Crente que não enfrenta problemas, qual que decisões que deve tomar para ser cabeça? Ele deve ir atrás, ou ele deve avançar, ou ele tem alguma coisa que deve fazer para poder controlar sua vida. Misti para contando, na poucas palavras, ou numa gravação, nunca misti para gravar áudio. Porque nunca conheci rosto de manga de guintes desse grupo. Se uma maneira que na papel ali. Se papel na áudio, boca não olha rosto. Então, misti para gravar vídeo com poucas palavras, 5, 10 minutos, contando que como um crente que misti anda com Deus e divide e anda entre outros guintes, se vira com intimidade que guintes, com se vira relacionado com Deus. Segundo ponto, vida de crente perante tribulações. Crente que não enfrenta problemas, que decisões que deve tomar, que deve fazer. Esses pontos que nós vamos falar e pontos que relacionam com a águia.
e coisas que a águia própria está fazendo. Deus se comparando com a águia, no capítulo 40 e versículo 31 do livro de Isaías. Deus se compara aqueles que confiam nele, suma águia. Terceiro ponto, visão de um crente. Qual que deve ser a visão de um crente? Um crente, qual que deve ser o seu ponto de vista sobre situações? Um crente deve ter um ponto de vista singular ou deve ter um ponto de vista que todo mundo não concorda com ele. Um crente deve ter seguintes que concordar com coisa. Ele concorda com ele e deve desistir para ver como a gente que concorda. Calcula o ponto de vista. Nem se você falar disso, eu pude falar de um ponto só. Que aquilo que eu já como é papel que vou falando dele. Se você entender o vídeo atrás, você pode perceber que é que falar sobre esses pontos. Quarto ponto, e falar como é que Deus está tratando com o crente. Vou me contando em poucas palavras como é que Deus está papel com o crente. Como é que Deus está tratando. Qual é a relação entre Deus, próprio Deus, com o crente. Como é que Deus está tratando com nós. Deus se para não crescer e para não diminuir. Como é que está fazendo para não poder tomar atitude a nós próprios. Ponto 5 e último. Qual é a demonstração de amor de um crente para Deus. Ponto 4, trato de Deus com o crente. E Deus, atitude de Deus com o crente. E ponto 5, atitude de um crente para demonstrar seu amor para Deus. Para demonstrar seu amor para a vida que está acaba. Como um crente deve de comportar. Amados, esses 5 pontos que nós pensamos nele durante essa semana. Ao se quarta. Nós vamos falar de primeiro ponto. Nós ficha essa mensagem no dia de domingo. Não deveria começar segunda-feira, mas devido a tribulações, desgostos, manga de outras coisas, não consegui começar, mas a nós não consegue a graça de Deus. Mas minha irmã, para não falar um bocadinho de águia, sobre primeiro ponto. Primeiro ponto, não tem socialização de um crente que se vira pessoal com Deus. Qualquer relacionamento de um crente com se relacionamento com Deus. Qualquer deve ser o previdencial. Qualquer crente deve de mal obter nele. Não relaciona com homens, não relaciona com Deus. Deus, Bíblia relacionando com águia. Qual é a característica de águia sobre esse ponto? Águia tem essa família. Se águia tem essa família, e cana para diba filho. E tem esse filho, e para ver filho tem esse papel. Mas, dificilmente boa saúde para seu. Bujubi águia que na boa ali na boa com outros águias. Difícil. Buno ali boa, ele só. Ou 2, ou 3. E que está muito máscula. Mas mesmo assim, buscando eles assim, agrupado, buno um som ali, outro lá, um bocadinho assim longe, afastados. Amados irmãos, esse é um limária que me vive em paz e que gosta de incômodo e que gosta de ser chateado e me ter uma vida tranquilo. Um crente e deve ter vida com crentes, mas principalmente deve ter vida com Deus. Não conta uma coisa. Crente que costuma viver na metade de congregações grandes. Crente que costuma viver numa igreja grande. Crente que tem dependência própria. Crente que tem experiência própria com Deus.
um bocadinho de espaço de tempo entre ele e a congregação, entre ele e os irmãos, e te desvia. Você vai ver o quê? Para ver que costuma viver só e costuma conforto. E costuma vida social acumulado e gosta de estar na metade de guintes para guintes rodear. E bom, e muito bom, viver na uma congregação. Mas além de viver na uma congregação, vou precisar de ter vida pessoal com Deus, vida com Deus a só, vou precisar de ter experiência própria com Deus. Como é que eu vou poder ter experiência própria com Deus? Muito bem. Como a águia está fácil? E está sai, ele só. E está aventura, ele só. E está com um saco boa, alto, ele só. Como é que eu vou poder ter vida a bom com Deus? Experiência a bom com Deus? Como é que eu vou poder ter aquilo? Palavra de Deus falando como para não buscar Deus enquanto não puder olhar. Para não clamar a Deus. E não mostrando coisas grandes escondidas que não recebi. Não pode fácil em conjunto, mas não pode fácil a nós só. Bíblia falando como a nós e candidatos para seu. Para relacionar candidatura, ninguém quer estar candidatar em conjunto. A nós é cidadão de seu. A nós seguintes que não vive para bem morar na seu. Nenhum candidato que está vive e que está candidatar em conjunto. Buta candidatar a você, buta precisar de guintes que não apoiam. Mas decisão é de bom. Projeto é de bom. Como é que eu vou poder ter vida pessoal com Deus? Como é que eu vou poder ser o candidato para viver na seu? Você tem que ter boa vida, boa experiência própria com Deus. Busca experiência com Deus. Águia está boa, mais alto. Águia está separar desses filhos. E está separar desse homem. E está ficar ele só. Para ficar em paz, para ficar tranquilo, para voar mais alto. É possível voar mais alto com os companheiros. E que é possível, é possível. Mas é mais possível para voar mais alto a só que Deus. Para ver de quê? Para ver vou precisar de silêncio. Vou precisar de tranquilidade. Vou precisar de um ambiente onde eu não ouve voz de Deus. Nunca pude explicar como a águia está sente. Hora que na boa ele só. Mas se só para boa ele sabe o passeio de águia. Hora que na boa ele só. Como aqui está boa. Às vezes está virado de um lado para o outro. Às vezes está de larga-se asas. Às vezes está fazendo manobra. Manobra que se calhar se estava com seus companheiros se podia entrar na choque. Experiência pessoal com Deus. E está fazendo com que eu largar raiz na Cristo. Ora que você tem experiência pessoal com Deus, você tem alicerce na Cristo. Cusa assim só, você arriba atrás. Você não vive para a vida que acaba. Porque se você não vive para a vida que acaba, você não busca Deus, intimidade com Deus. Em primeiro lugar, vive na congregação e na ser a segunda opção. Mas a primeira opção deve ser busca Deus. Decisão de seguir Deus e ser de boa bolsa. Essa intuição, essa paixão, essa atração, esse gosto e deve de continuar na boa. Amados irmãos, se tem uma maneira que você pode manter o relacionamento com Deus e largar raiz,
nele. Como pode fazer aquilo? Na oração com junjum. Busca Deus enquanto você pode olhar. Jeremias 33:3 fala: Chomang não mostrou coisas, não cuidou, não mostrou coisas grandes segundido que você recebi. Coisas grandes segundido que você recebi, hora que você tem vida. A boca Deus, a boca Deus, você pode papiar e tá mostrou coisas grandes segundido que você recebi. Crente que cata hora e que pode ter vida pessoal com Deus e que pode ter intimidade com Deus. Você tem que sorte. Deus que está papiar na tempestade. Deus que está papiar na barulho. Deus que está papiar onde que paz que tem. Deus que está papiar onde que confusão tem. Deus está papiar na silêncio. Deus está papiar no coração, no fundo. Deus está papiar com imagem, com sons silenciosos. Deus me está Job dentro do bujo e olha amor para ele e olha ansiedade de buscar e olha tão força de bom para ele. No tema de hoje, suma como falar, está no livro de Isaías. Para não fichar, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Louvado seja Deus. Isaías 40, capítulo 31. E fala assim: mas os que confiam os que esperam é óculo. Os que esperam no Senhor, suas asas. Oh meu Deus.